Bom dia, pessoal. Meu nome é Romo, estamos aqui na UEC Brasil. Estamos aqui na base da UEC, né? Estamos aqui hoje com o Paulo Botrel, pastor Paulo Botrel. A gente vai falar um pouco sobre missões, vai falar um pouco do desafio aí de missões no Brasil e transcultural. Paulo Botrel aí vai se apresentar para nós. Ok, Romulo. Bom dia. Deus abençoe aí sua vida, sua Amém, família. amém. Quero saudar todos vocês, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Paulo Botrel. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Sou casado com a Flávia. Nós vamos fazer agora 33 anos de casamento e temos uma filha chamada Melissa, que hoje mora no Rio de Janeiro, está com 26 anos, é psicóloga. E meu trabalho tem sido muito na área de missões. Eu trabalhei um tempo com o povo indígena em Rondônia, depois passei muitos anos trabalhando em Brasília, dando aulas de linguística lá na Missão Além, preparando muitos missionários para a tradução da Bíblia principalmente. E agora faz uns 15 anos que eu voltei para Belo Horizonte para ajudar a nossa igreja a ampliar ainda mais a sua visão missionária. Então meu trabalho tem sido basicamente esse, focado muito na questão do desafio de missões. Ótimo. E você também dá aula, né, sobre linguística. Atualmente você participa de congressos, capacitando missionários para o campo, né? Isso. O meu trabalho tem sido de despertamento, de missionários. Então eu tenho feito trabalho de mobilização, eu dou aula no Perspectivas, por exemplo, mas também na área de capacitação. Então são 3 áreas principais que eu leciono. Uma é missiologia, falo muito sobre a questão do chamado, tentando desmistificar a questão do chamado. Muita gente acha que para ir para o campo tem que ter um chamado muito específico, muito especial de Deus, e eu defendo a ideia de que não, que a ordem já foi dada e que não haverá nenhum pecado em irmos para o campo. Claro que com o devido preparo, com o apoio da igreja. Então essa área de missiologia eu tenho dado bastante aula, também na área de antropologia cultural, mostrando a importância de entender a cosmovisão de um povo, saber como contextualizar a mensagem para a gente acabar não impondo as nossas bagagens culturais junto com a essência do Evangelho. E a outra área é a área de linguística, tanto a área de introdução à linguística quanto a área de fonética, que é o estudo dos sons da fala humana. Então é uma matéria muito técnica, mas que prepara realmente o missionário que vai trabalhar com o povo que não tem língua escrita, para ele poder coletar os dados foneticamente, para depois começar o longo trabalho de tradução da Bíblia. Então são basicamente essas 3 áreas nas quais eu tenho atuado. Uma enciclopédia humana, né? Conhece muito. Quando você falou de chamado, eu gostei muito de uma entrevista que eu vi com a Ellen Roosevelt. Não sei se a pronúncia está correta, mas ela foi uma missionária aqui da UEC, trabalhou na África durante um tempo, ela foi sequestrada e depois voltou para onde ela trabalhava. E aí, numa entrevista, perguntaram para ela assim, quando que se deu o seu chamado, como que foi seu chamado missionário? E ela respondeu, eu nunca tive um chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci, eu só fui. Então eu acho muito legal entender isso, né? Entender que a Bíblia já tem uma ordem ali. Mas falando um pouco desse desafio de missões, né? A gente às vezes fala de missões, o pessoal às vezes a gente pensa na África, Ásia, Índia, mas como é que é o desafio de missões aqui no Brasil? Como que está esse desafio? O que a igreja precisa fazer, na sua opinião, esse despertar da igreja e os povos não alcançados dentro do próprio Brasil? Sim, Atos 1:8 é muito claro, quando Jesus fala que os seus discípulos seriam testemunhas dele tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então eu vejo ali não uma progressão cronológica, mas algo que deve ser feito concomitantemente. Então a gente deve atuar tanto na nossa Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria e ao mesmo tempo nos confins da terra. Então não é evangelizar primeiro a nossa Jerusalém para depois ir para algum outro campo, mas é tudo ao mesmo tempo. Então a igreja deve estar muito presente onde ela está plantada, mas também com os olhos postos naqueles lugares onde o evangelho não chegou. E se a gente pensar no desafio missionário para nós aqui da igreja brasileira, nós podemos começar com Minas Gerais. Minas Gerais,
né, onde há tantas igrejas, BH, uma capital com tanta igreja forte, mas se a gente for pensar, existem muitos desafios transculturais no nosso próprio estado. Nós temos aqui mais de 10 tribos indígenas, aqui em Minas Gerais, a maioria delas sem missionários, sem igreja, né, sem crentes, e estão aí não alcançados. Temos desafios também das comunidades quilombolas, mais de 400 comunidades quilombolas em Minas Gerais, a grande maioria sem uma igreja, sem missionários. Temos os acampamentos ciganos, mais de 60 mil ciganos em Minas Gerais. Só em Minas? 60 só em mil, Minas, 60 mil em Minas. Né? Bahia é o estado onde tem mais ciganos e o segundo é Minas Gerais. Então vejam os desafios transculturais dentro do nosso próprio estado. E se a gente for então pensar no Brasil como um todo, aí além das tribos, das comunidades quilombolas, ciganos, nós temos ainda ribeirinhos, milhares de comunidades ao longo de rios ali no Amazonas, que não tem uma igreja, não tem, né, um missionário. E quantos outros desafios nós temos? Temos os desafios também dos imigrantes, né, que vêm de vários países do mundo, estão aqui, alguns de países fechados ao Evangelho, onde o missionário não poderia ir e estão aqui, ou imigrantes ou refugiados, e a igreja tem uma oportunidade tão bonita, né, de chegar junto, de levar o Evangelho, de acolher, de oferecer assistência. Então nós temos muitos campos aqui. Tem a questão das pessoas mais ricas também do Brasil, que são muito pouco alcançadas, né, elas se fecham muito nos seus condomínios, no seu estilo, né, de segurança, né, de luxo, e também os miseráveis, né, pessoas abaixo da linha de pobreza, que também têm sido muito pouco alcançadas. Então nós temos desafios aos montes no Brasil. E se a gente for pensar então no mundo, aí são mais de 2.000 povos que não têm nenhuma presença missionária, né, não tem um versículo da Bíblia traduzido, né, povos muçulmanos, hinduístas, né, povos budistas, muitos ateus também. Quando a gente pensa na Europa, né, a Europa tem uma necessidade gigantesca. Né, eu lembro de um slide que eu vi do Povos e Línguas, que falava do desafio da Espanha. Então era um slide apenas mostrando que havia 8.000 cidades na Espanha e das 8.000, 7.500 não tinham nenhuma igreja evangélica. 7.500 cidades. E assim é a situação em Portugal, assim é a situação na França e em vários outros países da Europa. Então, como Jesus falou, o campo é o mundo. Né? Então tem muito trabalho para ser feito e eu creio que a igreja precisa se levantar. Né? Deixar de lado essa visão meio mística sobre o chamado, de que eu só posso ir se tiver, né, um chamado muito sobrenatural de Deus. Como o Romulo falou, a ordem já foi dada. Né? Nós precisamos atender, obedecer essa ordem, sair de nós mesmos e irmos em direção a esses desafios tão grandes. Eu lembro de uma frase muito forte do Meisel, que era o líder da M3, né? Missão Mundo Muçulmano. E ele falava assim, que se você ainda não é um missionário, então é porque você ainda é um campo missionário. Então você ainda precisa ser alcançado. Se você não entendeu que você tem uma incumbência, uma responsabilidade de levar esse evangelho a outras pessoas, provavelmente que é porque esse evangelho ainda não atingiu o seu coração. Porque quando ele atinge, nós nos tornamos missionários, nos tornamos embaixadores do reino de Deus. Né? Eu acho muito interessante porque a igreja tem o seu papel e a gente não tem que, muitas das vezes, falar assim, como a gente viu esse desafio, né? Então a minha igreja tem que estar envolvida enviando missionário, trabalhando com cigano, trabalhando com indígena, trabalhando com acampamento. Existe um corpo, né? E aí, por exemplo, a UEC trabalha com... O foco da UEC é os campos menos alcançados, os povos menos alcançados. E tem outras missões, né, que trabalham com outros focos. Por exemplo, a Juvep trabalha com os sertanejos. O foco dela é o sertão. Então a gente vê que é um direcionamento de Deus para a igreja, para a instituição, para a organização missionária, até para a pessoa que se dispõe a levar o evangelho, buscar de Deus aonde quer que leve o evangelho, né? Porque não dá para alcançar tudo ao mesmo tempo, todas as vezes, uma pessoa só, mas
se o corpo todo entender o seu papel, muitos serão alcançados, né? Cada um na sua área, cada um no seu projeto. Por exemplo, você citou a M3. A M3 trabalha diretamente com o mundo muçulmano. Tem a MASSE, até do Marcos e da Sandra, né? Que amigos nossos trabalham com eles, trabalham diretamente com os ciganos. Então, o campo é grande, né? E falando um pouco dessa área da linguística, eu me surpreendi muito quando a gente começa a estudar um pouco mais com a quantidade de línguas que é falada aqui no Brasil. Às vezes a gente fala assim, não, aqui é o português porque a gente fala português com todo mundo. Mas a necessidade dessa capacitação em linguística para trabalhar no próprio Brasil com os povos indígenas, né? Sim. No Brasil existem mais de 300 tribos indígenas diferentes e algumas delas já não falam mais a própria língua, falam apenas português, mas ainda existem mais de 180 línguas indígenas bem vivas. E alguns desses povos não falam português, falam apenas a própria língua. Alguns já são bilíngues, né, em português e na própria língua, mas o desafio da tradução é muito grande ainda no Brasil. E são línguas que pertencem às vezes a troncos linguísticos completamente diferentes. Então muita gente, né, pergunta assim, você já aprendeu a língua dos índios, né? Mas então não existe a língua dos índios, né? São 180 línguas diferentes e algumas de troncos que não tem nada a ver com o outro. Então tem, por exemplo, o tronco Tupi, que tem uma série de famílias linguísticas que pertencem a esse tronco. Tem o outro tronco, que é o tronco Macro-G, e aí tem uma série de famílias linguísticas que pertencem ao tronco Macro-G. Mas existem outras famílias linguísticas que não têm nada a ver nem com Tupi, nem com Macro-G. E existem algumas línguas no Brasil indígenas que são completamente isoladas, ou seja, não tem nenhuma outra língua semelhante a elas. Uma delas é, por exemplo, a língua ticuna, que é a língua do maior povo indígena do Brasil. Tem ticunas no Brasil, no Peru e na Colômbia, né? Então é um povo muito grande no Brasil, se não me engano, são mais de 40 mil indígenas e eles falam uma língua tonal, né, que você diferencia uma palavra de outra pelo tom, se é mais agudo, se é mais grave, como o mandarim, como o taiwanês, o cantonês, línguas chinesas. Então no Brasil existem também línguas tonais e o ticuna é uma dessas línguas e é uma língua isolada, ou seja, não tem nenhuma outra língua no Brasil e no mundo parecido, com qualquer semelhança com o ticuna. Então a diversidade linguística no Brasil é muito grande. E o desafio de tradução da Bíblia ainda é muito grande para muitas dessas línguas. Nós temos alguns missionários aqui da UEC também que já trabalham assim dessa forma. Tem outros que passaram aqui pelo programa esse ano e estão indo para a Amazônia trabalhar dessa forma também. E como que se dá esse processo de tradução? Porque tem, igual você já citou, tem línguas que não tem nenhum alfabeto, não tem nenhuma escrita, é totalmente fonética. Como que dá esse processo de tradução? Porque tem muito a ver com a cultura também, né? A inserção na cultura. Isso, esse é um desafio muito grande, né? Porque você vai trabalhar com um povo que ainda não tem uma língua escrita, não tem o alfabeto. Então, por isso que é tão importante o preparo nessa área de linguística. Você aprender sobre fonética, entender que para cada som existe um símbolo. E aí você, tendo esse domínio, você é capaz de chegar em qualquer povo, né, que não tem a língua escrita e ouvir eles conversando e começar a captar no papel o que você está ouvindo. E aí com esses registros, esses dados, você vai ter como analisar, né, os dados e descobrir como funciona a gramática daquela língua, né, como é o sistema de sons, para depois então poder montar um alfabeto naquela língua e depois fazer as cartilhas de alfabetização para ensinar o povo a ler e escrever na própria língua e então começar o longo processo de tradução da Bíblia, que envolve, né, como você falou, a questão da cultura também. Então não é apenas uma questão de dominar a língua, precisa entender os aspectos culturais para poder saber como, né, traduzir a Bíblia para aquela língua. Então tem muitos exemplos interessantes, né, de desafios na área de cultura. Por exemplo, tem o caso do Bruce Olson, daquele livro Por Essa Cruz Te Matarei. Ótimo livro. Né, muito bacana. E aí quando o Bruce estava chegando ali naquela parte do Sermão do Monte, ele foi terminar naquela parte que Jesus fala que o homem sábio é aquele que constrói a sua casa na rocha e o homem tolo é o que constrói a sua casa na areia. E aí o primeiro convertido da tribo Motilone, ele falou assim, não, mas isso não está certo,
Porque se a gente quer construir uma casa muito firme, a gente tem que construir na areia, para que a gente possa fincar bem as estacas. Porque se a gente construir na rocha, ela vai cair. E aí o Bruce teve um dilema, né? Falou, como é que eu vou fazer? Porque literalmente a Bíblia está falando da rocha como lugar correto de se construir a casa. Mas dentro da cultura dos motilones é o contrário. E aí ele teria duas opções, ou manter exatamente a forma original e colocar uma nota de rodapé explicando a diferença cultural ali, ou então simplesmente traduzir que o homem sábio construiu a casa na areia. E aí ela pôde ficar firme, e aí vieram os ventos e não derrubaram a casa, porque ela fora firmemente construída na areia. E foi assim que ele decidiu fazer, e o sentido da mensagem foi passado com toda clareza, sem nenhuma dificuldade. Agora, não é tão simples assim, porque com isso se perdeu um elemento, que é a questão da rocha. Da rocha. Jesus ser a rocha. Então o tradutor, ele vai se ver diante de muitos dilemas o tempo todo e ele vai ter que tomar uma decisão. Né? Talvez não vai ser a melhor possível, mas ele vai ter que tomar uma decisão. E pensando também que a Bíblia que nós temos hoje passou por essas decisões ao longo das traduções bíblicas, né? Isso. Nossa Bíblia, ela foi traduzida a princípio por português com João Ferreira de Almeida, Exato. há muito tempo, e ela passou também por esses processos, né? Então por isso que é a importância da gente estudar o original, tentar inserir a cultura hebraica. Eles também vão passar por esse processo de entender essas lacunas, né, que nós temos na Bíblia, para entender o que realmente, o sentido, os poemas, como era no hebraico, como a gente tem hoje no português em relação ao livro de Salmos. Eu li esse livro do Bruce Walser recentemente, e eu achei incrível que ele demorou mais de 5 anos para começar a inserir Jesus na cultura, para começar a falar de Jesus, e foi dentro da própria cultura deles, nos ditos dele. E tem um exemplo que eu achei muito legal que ele deu no livro, né? Porque os montilones, eles tinham um ditado antigo, uma história antiga falando que por que as casas dos montilones parecem com as casas das formigas. Isso. E aí ele usou isso, e essa história dos montilones falava que um dia um montilones vendo as formigas, um dos montilones, né, vendo uma formiga, ele queria ensinar a formiga a construir uma casa, só que as formigas ficavam com medo dele, e aí ele não conseguia porque ele era muito grande, acabava destruindo o que eles estavam construindo, as formigas estavam construindo, né? E aí um dia ele se transformou em formiga, ensinou a formiga a construir, e quando eles estavam ensinando, ele falou, olha, eu era aquele homem que vinha aqui e tentava te ensinar, e as formigas ficaram eufóricas, amaram ele, e aí, depois de um tempo ele voltou a ser montilone. E aí ele usou essa história para inserir Jesus, para falar que Jesus estava andando eles chamavam na trilha deles, para ensinar que Jesus é esse caminho, né? Então achei incrível essa inserção cultural, né? Você entender a cultura, esperar o momento certo, porque não é simplesmente chegar lá e falar Jesus te ama, ou Jesus quer o melhor para você, que eles não vão entender, né, Paulo? Por isso é tão importante estudar muito a cultura, estudar as lendas, os mitos, né, para você ter os pontos de contato e saber como compartilhar o Evangelho de uma forma que eles vão entender com toda clareza. Né, tem um livro muito bonito também, que é do Don Richardson, que é o Fator Melquisedeque. Muito. E ele mostra isso em várias culturas do mundo, mostrando como que Deus deixou pontes da redenção em muitas dessas culturas e como os missionários souberam aproveitar isso. Né? Muitos missionários, sem essa formação, acabam desprezando tudo que é da cultura como sendo pecaminoso, demoníaco, né? E descartam e querem levar o Evangelho como se ali o coração das pessoas fosse um quadro em branco, que ele vai chegar e simplesmente escrever. Mas não, ali tem muita coisa que precisa ser conhecida. Então a gente tem que partir de onde as pessoas estão e comunicar de uma forma inteligível, né? Que vai fazer sentido. Então esse exemplo é muito lindo dos motilones, falando da encarnação, né, de Cristo. Isso, né? E o eu não sei a pronúncia, né, Don Richardson. Isso. Eu estou lendo o livro Totem da Paz, né, que ele vai falar também, sobre, né, sobre a cultura do Sauí na Guiana holandesa. Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné, isso. Nossa, muito bonito, porque ele começa contando a história de como eles são um povo muito violento entre eles, né? Canibais, né? E eles chamam de cortadores de cabeça, sim, caçadores de cabeça, porque eles têm o costume de matar o outro, arrancar a cabeça, e isso é algo que para eles era louvável, né?
E eles cultuam também muito a traição, né? A traição. Eles chamam de alimentar a amizade. Eles alimentam a amizade para depois trair. Então, assim, é um desafio, né? Para o missionário se inserir nessa cultura. Quando Don Richardson chegou e começou a falar, né, da traição de Judas, para surpresa deles, eles aclamaram Judas como o grande herói deles. E aí como é que saía dessa situação, né? E aí foi necessário, então, o Don Richardson conhecer um pouco mais elementos da cultura para saber como resolver esse dilema. E aí ele descobriu, né, que havia uma questão cultural, que quando uma aldeia queria fazer a paz com outra, eles entregavam o filho do chefe de cada aldeia para outra aldeia. E seria considerado um absurdo, né, alguém matar o filho do chefe que foi entregue. E aí, quando ele entendeu isso, aí ele falou que esse Jesus que foi traído por Judas, na verdade, era o filho do grande chefe. Então, o que Judas fez não foi legal. E aí eles entenderam, e aí viram com o olhar correto o papel de Judas, que não tinha sido um herói coisa nenhuma. Porque ele matou o filho do chefe. Então, foi um absurdo, né? Eu acho legal essas pistas que Deus deixa, né, ao longo da história, nas culturas, para que ele possa ser revelado a partir daquilo mesmo que ele inseriu na cultura, né, ao longo dos anos aí, as pistas que Deus deixou, né? Exatamente. E são vários outros exemplos aí. Tem um que eu gosto muito de ouvir você contando, que é sobre colocar os braços em volta. Ah, exatamente. Esse aí é um caso de uma missionária da Wycliffe, da Seal, né? E ela trabalhava também na Papua Nova Guiné, e ela já dominava muito bem a língua e estava traduzindo já o Novo Testamento fazia muito tempo, mas ela não encontrava a palavra para perdão. E ela não tinha encontrado, não existia, né, o verbo, né, perdoar, nem o substantivo perdão naquela língua. E ela não sabia como que ela ia fazer para traduzir, então levou anos. Mas um dia ela estava, né, com o pessoal da tabanca ali, e aí viu uma coisa que ela nunca tinha visto antes, que era o pessoal fazendo um círculo ao redor de toda a aldeia e colocar os braços ao redor dos ombros, uns dos outros. E como ela nunca tinha visto aquilo, ela perguntou: o que vocês estão querendo dizer com isso? E a pessoa do lado dela falou: nós estamos querendo dizer com isso que a partir de agora nós não vamos mais levar em conta o que nós temos feito de errado uns contra os outros. Ou seja, perdão. E aí então ela traduziu, né, que Deus nos perdoou em Cristo exatamente assim, que Deus colocou o seu braço ao redor dos nossos ombros. E aí, quando ela traduziu assim, todo mundo entendeu que Deus estava concedendo seu perdão a eles, né? Eu acho isso fantástico, né? Esses traços de Deus na história, né? É realmente emocionante entender como que... porque a gente vê isso hoje alcançando um povo não alcançado, mas isso aconteceu com a gente, né? Com a nossa cultura. Deus alcançou a nossa cultura através da história, com missionários que vieram de outro lugar também. Então, a gente entender missões de forma grata, né? Porque hoje nós somos alcançados, porque outros missionários vieram nos alcançar ao longo da nossa história também. Amém. Né? Amém. Paulo, queria... você para mim, você sabe que você é muito especial. A minha esposa gosta de brincar, falando que dá vontade de embrulhar você e levar para casa. Você e a Flavinha, queria muito agradecer esse papo aqui. Mas eu queria que você deixasse um recado para o vocacionado, aquela pessoa que entende que tem um chamado missionário ou que ainda está em dúvida. Um conselho, assim, o que você diria para essa pessoa que está nessa jornada aí, iniciando essa jornada ou planejando iniciar? Qual que seria um conselho seu para essa pessoa? O meu conselho seria de você não ficar parado. Muita gente se paralisa dizendo assim: olha, se Deus me chamar, eu vou. Mas Deus não me chamou. Então, para mim, isso é uma visão muito equivocada a respeito do chamado. Então, eu creio que a ordem já foi dada, né, que o campo é o mundo e que a gente precisa se conectar ao coração de Deus. Então a gente tem que ser mais proativo nisso. A gente tem que buscar oportunidades, a gente tem que se colocar em movimento. Então comece, né, a orar a Deus, a pedir para Deus te conectar com o coração dele, para mostrar, né, onde ele está atuando. Tem até uma frase que eu acho muito bonita de um livro de discipulado, que é Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que ele fala o seguinte, que muitas vezes nós fazemos a pergunta errada, que nós fazemos a seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E ele fala que essa não é a pergunta certa, que a pergunta certa é: qual é a vontade de Deus? Porque qual a vontade de Deus para a minha vida, eu estou muito preocupado comigo, muito focado em mim.
E quando eu pergunto simplesmente qual a vontade de Deus, o que eu estou querendo saber é o que Deus anda fazendo. O que anda tirando, causando tristeza no coração de Deus. O que está pesando no coração de Deus. E eu quero me juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. E não aquela visão mística, de que Deus vai mandar um tijolo na minha cabeça com um recadinho, eu quero que você seja um missionário. A ordem já foi dada. Então coloque-se em movimento, comece a servir a Deus aonde você está, na sua igreja. Ronaldo Lidório sempre fala isso, que quem não é bênção perto, não vai ser bênção longe. Então comece a atuar no ministério local. Então comece a cooperar com a sua liderança, com a sua igreja. Comece a evangelizar as pessoas que estão próximas de você. Comece a servir e comece a se preparar, porque Deus vai direcionando a sua vida. Mas nada de ficar esperando o tijolo cair do céu, para você finalmente dizer, Deus me chamou. Não, Deus já nos deu uma ordem. Só para fechar, um exemplo legal foi do Jimmy Steyer, da Jocum, que fundou a Jocum no Brasil. Uma vez ele estava num congresso missionário, pregou muito fervorosamente, e uma jovem chegou no final e falou assim, olha, eu estou sentindo um negócio aqui no coração, por missões e tal, mas sinceramente eu não sei se é Deus ou se é o diabo. Aí o Jimmy olhou para ela e falou assim, minha irmã, eu já li as obras da carne lá em Gálatas muitas vezes e nunca vi missões lá não. Eu acho assim, isso não foi um conselho somente para o vocacionado de missões transculturais, mas para todo cristão, Isso. Porque se a gente perceber, nós como cristãos somos participantes da missão de Deus. Exatamente. Então, levar o evangelho não é simplesmente levar para um povo não alcançado, mas levar para o meu colega de trabalho, meu colega de escola, de faculdade, onde eu estiver, nós temos que ser essa diferença. Amém. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar aqui para a gente. Valeu. Deus te abençoe. Fica o convite, nós aqui da UEC, nós temos várias oportunidades, tem missões de curto prazo, que de 1 a 2 anos, você pode estar participando de um trabalho que já tem em outra localidade do mundo aí com a UEC. Tem missões também de 30 dias, que em campo transcultural, você vai ter essa experiência de 30 dias. Tem o programa de orientação candidato que a gente já teve lá, já teve algumas outras orientações aqui, que é para o missionário que quer ser missionário em tempo integral de longo prazo, 10 anos, 15 anos, nesse sentido, porque a gente acabou de perceber aqui também que uma cultura às vezes não é atingida simplesmente por um trabalho de 1 ano, 2 anos, de pouco tempo, E Deus ele tá chamando a gente para esses longos prazos. Nós estamos vivendo numa cultura muito imediatista, A gente quer resultado para amanhã, quer resultado. E se a gente entender que tem culturas que nem tem a Bíblia traduzida, então a gente vai pensar aí em missões de muitos anos. E é um mandamento, É um chamado para todos, é uma orientação. Então, Paulo, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer você aqui. Foi um prazer, viu? Sempre às ordens. Vamos usar isso aí. Foi uma honra para nós ter você. Muito obrigado você que está assistindo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado, um abraço. Até mais.